Você está no Pode Ler e Escrever, o podcast literário. Por aqui, conversamos com escritores, profissionais do livro, produtores de conteúdo e amantes da literatura. Chega mais e aprenda com a gente. Olá pessoas, eu sou o Juliano, está começando mais um episódio aqui do Pode Ler e Escrever e comigo eu tenho a Anne Brandão, ela que é estudante de Direito, é escritora, está prestes a lançar o seu primeiro livro que chama Tudo Que Não Te Contei. Eu tenho bastante curiosidade para saber sobre a história, sobre o processo criativo, por que decidiu escrever, enfim, vai ser uma conversa bem legal. Anne, tudo bem com você? Boa noite. Olá, boa noite, tudo sim com você? Tudo certo também. Bom, eu vou contar um segredo aqui que ninguém sabe, porque as pessoas só veem o episódio gravado, né? Mas essa é a terceira vez que a gente está tentando gravar, porque problemas técnicos de plataforma, mas vai dar certo. Sim. Eu tenho fé que agora vai. Bom, antes de ir para a primeira pergunta, Anny, espero que dê certo, como eu disse, só passar aqui o recadinho do Clube de Autores, que é o apoiador aqui do canal. Conheça o Clube de Autores, a maior plataforma de autopublicação da América Latina. Somos mais de 42 mil autores e mais de 75 mil livros publicados. Entrar para o clube é muito simples. Primeiro, você publica seu livro online gratuitamente. Depois, você diz quanto quer receber de direitos autorais. Por fim, nós vendemos e você recebe o dinheiro direto na sua conta. Muito simples, não é mesmo? Então acesse o link aqui na descrição deste episódio e venha com a gente. Bom, Anne, você me disse, né, que sua mãe é professora e que você lê desde muito novinha, né, desde os 4 anos. Me conta um pouco como que foi isso, seu primeiro contato com os livros, com a literatura e se esse hábito, né, se mantém até hoje. Meu primeiro contato foi ela comprando livro e trazendo para casa. Após isso, foi nas feiras de livro que tinha na escola, porque aqui onde eu moro, eles costumam fazer as feiras de livros semestrais, ou seja, pelo Uhum, menos 2 vezes por ano, eles expõem vários livros e deixam a criança escolher, né? E o pai vai lá e compra. uhum, É, o hábito se mantém até hoje, tanto para uhum, mim quanto para minha irmã mais velha, porque a sim, minha mãe sempre se colocou à disposição de comprar livros, por ela ver que era algo que iria nos acrescentar muito. uhum, E legal. quando criança, por eu e minha irmã, sempre queremos a Biblioteca da Bela e a Fera, né, que toda Uhum, criança sonhava em sim, ter. A minha mãe virava e falava, não, então vamos começar, né, pelo menos 1 ou 2 livros hoje, aí depois a uhum, gente compra mais. sim, E que legal. é assim até hoje. Que legal. E você seguiu para uma carreira de ciências humanas, né? Não diretamente ligada à literatura, mas que é o direito, que tem muita leitura, tem muita escrita. Você consegue ver uma relação assim, entre as duas áreas? De repente, o direito te ajuda na literatura, na sua escrita, né? Na sua carreira literária. A literatura consegue, né, te agregar algo no direito? Como que é isso? Então, no início, eu escolhi direito mais por ter me apaixonado pelos princípios da profissão, por ter me Uhum. apaixonado pela profissão, né? Não ligava uma coisa à Sim. outra. Hoje em dia eu já ligo, exatamente pela minha personagem principal também, que a Aurora ela é advogada e Uhum. também é escritora, né? Uma Que escritora legal. recém-publicada no livro, que está assim se dividindo entre vender o livro dela, conseguir, né, atingir uma carreira que ela quer, e também Uhum. advogar, porque ela acabou de se formar. Ah, que legal. Então, acaba que o real ajudando na ficção, né? E isso é Sim, interessante porque você consegue colocar não só na Aurora, né? Mas de repente alguns outros personagens futuros que podem trabalhar alguma área do direito, né? Assim, você tem um conhecimento técnico para ajudar numa construção de personagem, né? Então, ajuda a sim. ficar mais rico, né? Ajuda a trazer mais, de forma fidedigna, né? Quando se expõe uma profissão do personagem, né? Sim, com toda certeza. Já tenho várias ideias para novos personagens, inclusive seguindo a área do direito Uhum. e também, né, a área criminal, no Legal. caso, investigações.
e Uhum. tudo. É um tipo de literatura que eu gosto, né? Investigação policial e tudo, os mistérios, né? E Sim, aquela fantasia urbana, né? Eu acho bem legal, assim, principalmente quando coloca a parte do direito, mas de uma forma que um leigo, né? Igual eu, não sou da área, que a gente entenda, né? Que eu acho que é até um desafio também, né? Para quem é escritor, porque se deixar, você coloca super técnico, mas você pode afastar um público, né? Então, você sim. tem essa preocupação também na hora de estar contando as histórias e tudo mais? Nossa, no livro, assim, enquanto a gente está fazendo a revisão dele, a edição, várias vezes eu tenho uma equipe que está trabalhando comigo, eles chegavam para mim e falavam, ó, Uhum. isso daqui qualquer leitor normal, se eu que vier Não ler vai o livro, entender não vai nada, né? entender. Vamos Aham. mudar, vamos colocar um nome assim, mais, como posso falar? Mas não chega a ser Mais leigo, não. popular, É mais popular, sim. para todo mundo entender, para o pessoal gostar. Aí Uhum. a gente sempre vai fazendo essas mudanças, mas enquanto eu estava escrevendo o livro, eu colocava um monte de nome técnico, colocava Uhum. palavra que, assim, no início nem eu entendia muito bem. Aí depois Sim. que eu passei a entender, começou a entrar no meu vocabulário, eu fui colocando. E você falou que tem uma equipe com você, né? E o seu livro, já entrando, a gente já começou a falar dele, já entrando mais um pouco em detalhes no tudo que não te contei, está em fase de revisão, né? Quem que é essa equipe? Quem que tem te Sim. ajudado na construção do livro? Então, eu tenho uma equipe de 4 pessoas, que é o Uhum. André, o Adriano, a Márcia e a Letícia. Todos eles cursam letras, Ah, que nenhum legal. deles é Aham. formado, mas assim, quando eu Uhum. comecei a querer fazer o livro, eles ficaram, nossa, não, vamos fazer, a gente vai estar aqui para poder te ajudar, vamos te apoiar Uhum. em tudo que você precisar. E aí, quando eu fui precisando de ajuda, eles falaram assim, não, peraí, você não está precisando só de uma ajuda, você precisa de uma equipe para poder te amparar, porque, ó, Uhum. isso daqui não está combinando muito, então vamos sentar, vamos fazer nossas reuniões e vamos tentar. E assim, graças a eles, o Uhum. livro está indo muito bem e eu sou muito grata. É bom ter essa equipe, né? Porque um livro não se faz sozinho, é muito difícil, né? Você pode escrever Sim, sozinho, às vezes sem ajuda de ideias de ninguém, mas chega numa etapa que tem que ter um especialista ali para revisar seu texto, de repente para fazer a capa, alguém com mais experiência que já passou, para você não gastar dinheiro à toa, para você não perder muito tempo. Então, para uma primeira experiência literária, isso tem sido essencial para você, né? sim, e assim, eu fiz vários orçamentos em questão de capa, em questão de Uhum. tudo. E quando eles pegaram para poder olhar, né, por eles terem contato com professores assim renomados, porque eles estudam na UFES aqui de Uhum. Vitória, eles olharam assim, professor, olha, tem isso, o que que você indica? E por eles conhecerem, os professores viraram e falaram, olha, tem como mudar tal coisa, tem Uhum. como vocês conseguirem um valor abaixo. Ou Ah, que então, nossa, legal. isso está bem barato para vocês. Aí você vai entendendo o Então, mercado, né, aos pouquinhos, né? sim, Uhum. E, e assim, como que tá hoje, assim? Ele tá. Eu quero pegar muito também do processo criativo, mas só para a gente fechar essa parte da revisão de fato. Qual que é a expectativa de lançamento? O que que falta fazer? O que que tá te dando dor de cabeça nesse exato momento? então, infelizmente, era para ele poder lançar agora em dezembro, Uhum. porém, eu tive um pequeno atraso por eu ter perdido uma pessoa, né, muito Uhum. próxima a mim. Então, a nossa expectativa de lançamento é até o início de fevereiro, assim, Uhum. estourando, porque querendo ou não, foi muito difícil, né? Correr atrás para poder fazer e Sim. tudo mais, por mais que tivesse toda a ideia já montada. E Uhum. essa quebra de cronograma, de eu acabar ficando parada, porque teve um bloqueio criativo muito grande, eu não conseguia revisar o Sim. livro. Aí me atrasou um pouco, só que agora estamos já revisando o 6º capítulo, são 12 capítulos. Uhum. A capa já ficou pronta, algo que eu amei. Uhum. Legal. E é bom, E né? Porque você começa a ver, você começa a materializar o livro, né? Quando você vê a capa, sim, quando vai avançando os processos, né? E, e assim, você vai lançar ele em fevereiro, né? Provavelmente em fevereiro. Acho que o atraso ele é super justificável, melhor.
atrasar um pouquinho do que lançar de qualquer jeito, né? Principalmente porque não é um processo curto, né? Escrever um livro, revisar, publicar é longo, né? É uma etapa de meses, às vezes Sim, anos, né? Quanto tempo você teve a ideia do livro até o momento de hoje? Passou-se muito tempo? Foi longo esse processo de escrita? foram longos 3 anos, Um bom porque tempo, eu né? tive, sim, eu tive a ideia, e aí houveram alguns problemas ao caminhar da ideia, como meu notebook queimar, Uhum, eu estava na casa do meu pai, eu voltei para casa da minha mãe. Então, uhum. assim, foi muita coisa acontecendo. Aí, quando eu finalmente parei para poder sentar, graças a Deus foi tudo de uma vez só, mas desde o início foram uns 3 anos. Não foi linear, né? Você não sentou, escreveu, você Não, teve diversos imprevistos que de fato te atrapalharam, né, nessa jornada. sim, Mas, ao mesmo tempo, pelo menos eu imagino que é algo que de fato você quer muito, né? Porque se fosse uma ideia de momento, você teria abandonado, ter pensado outra história, ter deixado de lado, né? E não foi o caso, né? Então, você seguiu firme, sim. né? Assim, em alguns momentos eu parei, eu pensei, falei que não iria mais escrever, falei que não queria mais lançar, só que eu tenho uma rede de apoio muito grande, né? Ah, Tanto que dos meus legal. amigos quanto da minha mãe. E aí eles Uhum, pararam, nossa, mas você está escrevendo há tanto tempo, você está se dedicando tanto, então uhum. você merece ter a felicidade de poder ir em algum lugar e ver, olha, esse daqui é o meu livro. Ter aquele orgulho, sentir aquele orgulho, né, de eu Sim, conseguir, né, e livro, pelo menos para mim, eu acredito que você também vai ter essa sensação, é diferente, né, quando você pega o livro em mãos, é uma construção, né, que a gente tem, é uma sensação muito única, assim, sabe? É uma realização pessoal muito sim, grande. nossa, e assim, esse já é o terceiro livro que eu escrevo. Uhum. Infelizmente é o primeiro que eu lanço, Aham. né? Mas de ver os outros dois prontos, que assim, eu parava, eu olhava, eu ficava, meu Deus, isso fui eu que fiz. Tipo É assim, um quase orgulho que você não muito acredita, grande. né? Tipo assim, será que foi eu Aham, mesmo que fiz isso, né? É um sim. sentimento diferente mesmo, né? Nossa, é um Legal. orgulho muito grande. E, e aí, né, seguindo na questão do processo criativo, né? Por mais que você tenha passado por esses percalços ao longo dos últimos 3 anos, como que você se organiza para escrever? Do tipo assim, eu vou escrever agora. Tem algum momento específico do dia? Você costuma escrever muito, assim, por várias horas? Como que é a sua escrita? Então, eu sou uma pessoa muito noturna e muito agitada, algo que os Uhum. dois não combinam nem um pouco. Sim, aham. Então, eu prefiro acordar mais cedo, umas 4h30, para eu poder conseguir escrever. Aí, Uhum. depois disso, eu vou fazendo minhas coisas com tranquilidade. E eu costumo, assim, se eu paro para poder escrever, eu vou seguindo até onde dá. Sim, sim, até não aguentar mais, né? Aham, Ah, legal. E aí, é bom porque eu também sou assim, eu gosto de sentar para escrever, por mais eu prefiro não escrever todo dia, por exemplo, mas quando sentar para escrever, eu escrevo muitas horas, porque a história vai fluindo na cabeça, né? Porque escreve, para, sim, escreve, para, escreve, para. Eu pelo menos não gosto assim, eu prefiro ficar horas ali escrevendo, dedicar o máximo possível daquele momento com o livro, né? Acho que você funciona mais ou sim. menos assim, né, também, né? Nossa, esse tempo atrás teve um momento da manhã que minha mãe acordou, né? Porque assim, eu escrevo de manhã e aí eu já me arrumo, vou para o trabalho. Não Sim, são todos os dias, mas eu acabei pegando a rotina de sempre acordar de manhã. E sim. aí, uma vez minha mãe acordou, era 5h30, eu já estava de frente para o computador, digitando, escrevendo, e no Uhum. ápice Da da criatividade ali, né? criatividade, sim. E Uhum. aí, e eu mandando áudio para os meninos: olha, gente, tá saindo isso, isso e isso, nossa, tá ficando muito legal. Aí minha mãe olhou assim: minha filha, são 5h30 da manhã. Como Mas é assim você já. um horário bom que ninguém incomoda, né? Não tem barulho na rua, não tem Sim, distração, não tem nada, né? É bom por causa disso também, né? nossa, com toda certeza. Aqui o máximo que tem é minha gata, que fica querendo carinho, Igual aqui, mas tá apenas chorando. isso. Porta tá fechada aqui, né? Mas tá chorando, né? Aham, a É, minha tá deitada na porta do quarto. fica carente, chorando, quer carinho toda hora, né? Ou tá dormindo ou tá Sim, pedindo carinho. Gato é desse jeito, né?
É, agora, Anne, me conta, eu quero saber mais sobre o livro, da história. Fala um pouco, como se fosse a sinopse, a apresentação do livro. Como que é? Então, eu sempre falo pro pessoal que eu não sei explicar meu próprio livro, Ah, é normal. A gente porque, às vezes tem que pegar e ler, né? Porque às vezes se pegar de prontidão aham, não consegue falar, né? mas basicamente a história conta, o livro narra, na verdade, a história de Aurora. Ela é uma escritora recém-publicada, acabou de se formar na FDV, perdão, Uhum, na FDV não, acabou de se formar na Multivix, uhum, né, que é uma faculdade aqui do Espírito Santo. E aí ela tá começando a pós-graduação dela, mas ao mesmo tempo também tá correndo atrás de ser uhum, uma escritora assim reconhecida. sim. E no início eu pensava muito em, eu vou escrever apenas sobre ela. Só que com o passar do tempo a gente sabe que a história não foca só, né, no Não, não principal. tem como, né? Tem que ter outros personagens Aham, envolvendo ali, né? sim. E aí comecei a falar sobre a irmã dela, que é a Alice, é Uhum, uma psicóloga formada, é lésbica e uhum, casada. E assim, dentro da profissão acaba sofrendo muitos preconceitos, sim. fora da profissão também, né? Porque infelizmente o mundo não é muito Uhum, fácil. uhum, E o livro aborda vários temas que para mim são muito importantes, como a homofobia, a depressão, uhum. né? Ao passar do livro, vai ter, infelizmente, uma perda muito grande que os leitores vão querer me matar, porque está Aham, muito presente ali, do nada some, exatamente por causa da depressão. E eu uhum, tentei abordar, assim, tudo que eu acho muito sério, só que de uma maneira mais tranquila. sim. Entendi. Você se preocupou com a questão que falam muito, né? Já vi muita preocupação com os gatilhos, assim, que você pega assuntos muito pesados, profundos, e cada leitor eles vão sentir de algum jeito, né? Vamos colocar assim. Sim, nossa, eu me preocupei muito com isso, porque, assim, eu quero que todo mundo olhe para o livro e pense: caramba, eu me identifiquei nisso. Eu não Uhum. quero que as pessoas sintam que de alguma forma estão sendo atacadas, né? É que acaba que você afasta, né? Você afastaria as pessoas do seu Sim. livro, né? Então, o tempo todo que eu fui escrevendo essas partes, eu fui pedindo mentoria tanto da minha equipe, tanto de Uhum. professores, Ah, perguntando como é legal. que eu poderia melhorar, e escritores também, porque assim eu Sim. mandei para vários colegas meus que Uhum. infelizmente não estão publicados ainda, mas eu estou dando o maior apoio do mundo para eles Claro. poderem lançar os livros. Uhum. E é Ah, que isso. bom. Bom, por mais que tenha o atraso, né, que era para dezembro, você está planejando ali fevereiro, mais ou menos. Você já tem pensado como que vai ser o lançamento mesmo? Porque aquela coisa, a gente deseja ser lido, né? A gente falou muito da experiência de ter o livro publicado, mas melhor do que isso é quando tem leitores. E para isso tem que ter uma estratégia legal de divulgação e tudo mais. Você chegou a pensar nisso já? Então, eu pensei nisso junto com a minha equipe. E o que a gente, assim, algo que é muito abordado no livro é a questão da atlética, né? Quando a Aurora vai na Sim. faculdade, a questão da atlética dela, que é a Javalisa, a mesma que a minha, a Uhum. Hidra. Então, a nossa proposta agora de divulgação do livro está sendo exatamente dentro desses dois núcleos, dentro das Legal. atléticas, para, assim, é o nosso público-alvo, Uhum. e também são pessoas a qual eu acredito, né, como fazendo parte, que Sim. iriam se identificar muito, iriam gostar muito, e através disso, né, iriam Uhum. passar para frente. Olha, tal livro é muito bom. Sim, Tudo faz que eu não te sentido. contei é um livro muito interessante. Aham. Ah, que legal. E acaba que depois vai, pelo menos inicialmente, um boca a boca ali, né? As Sim, pessoas vão lendo, vão indicando, e acaba que o seu público é o público da Atlética, né? O público universitário, vamos colocar assim, aham, que conhecem outras pessoas que são do mesmo nicho, assim, né? Do mesmo aham, comportamento, então vai repassando, né? Vai passando de boca a boca, pessoa a pessoa, né? É, que sim. legal. E o que que você vê, assim, de suas ambições, assim, com a escrita? Esse é o primeiro livro, tá muito cedo ainda, né, para pensar em próximo.
Mas como que você se vê assim ao longo dos próximos anos? Escrevendo sempre, publicando sempre? O que que você tem assim? Eu espero conseguir escrever sempre, não parar, porque isso é uma grande paixão minha. Uhum, E sempre tentando publicar, sempre tentando trazer mais leitores também, porque eu acho que isso é muito importante, não só para mim, mas também para escritores uhum. Sim. independentes, Quanto porque mais pessoas lendo os autores dependentes nacionais, sim, melhor, né? sim, porque assim, eu começando agora, eu tenho contato com alguns que já são publicados e eu vejo o quanto que é difícil. Não, total. Porque quando já é alguém famoso, mesmo que a história não seja tão cativante, ainda assim vende bastante. E a Uhum. pessoa que está começando agora, infelizmente, acaba vendo que não tem tanto espaço assim quanto alguém que já começou há 10, 20 anos atrás. Sim, Então, quanto concordo. mais eu conseguir trazer leitores para esse núcleo, né, de escritores Uhum. independentes, mais eu fico feliz. Sim, legal. É, assim, além de você cada vez comunicando mais como escritora e tudo mais, você tendo mais livros publicados, você também vai conseguindo mais leitores, né? Então, Sim, acaba que, de repente, uma pessoa te conhece por um livro, outra te conhece pelo outro, e você tem várias formas das pessoas chegarem até você, né? Então, é um sim. movimento que vai crescendo, né? E assim, os outros dois livros que eu escrevi, eu tinha disponibilizado no Wattpad. Uhum, E quando eu decidi lançar tudo que não te contei, uhum, eu vi muita gente, até mesmo que são da minha cidade, uhum. chegando e falando: Nossa, olha, eu te conheci por tal livro Que lá em legal. 2017. Eu vi agora Uhum. no seu Instagram que você vai publicar seu livro novo, que legal. E isso me enche de orgulho, Ah, com porque certeza. toda vez assim, eu sou uma pessoa que, no meu grupo de amigos, eu converso bastante. Só que quando eu saio, que eu vejo que tem alguém me olhando muito, eu fico, gente, será que eu fiz alguma coisa de errado? Será que eu falei alguma coisa de Uhum, errado? E uma dessas saídas, houve uma menina que ficou me olhando muito. E aí o meu amigo chegou e falou: Oi, então, aconteceu alguma coisa? Ela falou alguma coisa pra você? E aí ela assim, uhum. não, ela é a Anne, né? Eu acompanho ela no Insta Ah, porque ela então por escreveu isso, tal né? história. Aham. Aham. Aí, nossa, foi assim a felicidade de todo mundo do grupo, porque já havia acontecido comigo sozinha, só que nunca com Sim. o meu grupo. E, Uhum. inclusive, meus editores estavam comigo, na minha equipe. E aí todo mundo ficou feliz. Nossa, olha, ela te acompanha por Casa Escarlate. E, cara, que legal! É uma Uhum. sensação divina. É muito bom, né? Claro, se é algo que a gente gosta, a gente quer cada vez mais, né? Então, Sim. você já tem mais ou menos um gostinho, assim, do que pode ser, do que deve, do que vai acontecer, né? Vamos colocar assim, do Aham. lançamento do seu livro, de ter esse feedback, as pessoas tendo essa resposta. E que é muito legal também, que você é, provavelmente vai passar por isso. Igual, vamos falar assim, o meu primeiro livro, né? Tem uns 3 anos que ele foi publicado. Vai fazer 3 anos. Aí no começo, né, que a gente divulga mais, a gente fala mais, aparecem mais pessoas. Então a gente meio que já Aham. espera esse retorno. Mas é muito legal quando de repente uma pessoa bem aleatória pega o livro para ler e do nada vem e fala. Então é uma nova reação de surpresa, né? Sim. E Isso é nossa, super legal. nesse dia assim, eu não estava esperando nem um pouco por É, isso. Acho que assim, a gente nunca espera. Só que foi sim. porque foi um rolê muito aleatório. Porque eu estava na Uhum, Rua da Lama, a gente saiu até para poder comemorar o aniversário de um colega meu, né, sim. que faz parte da turma dos meus amigos. E aí acontecer isso foi a felicidade de todo mundo. Ai, nossa, eu falo que a sensação é muito gostosa, é uma sensação de orgulho muito grande de poder parar e ver, caramba, o livro Não, isso é foi bom lançado, demais. o livro foi lançado no Wattpad em 2017, foi Uhum. retirado do ar no final de 2018 e tem gente que lembra. Tem Sim. gente que, tipo, para, olha e fala: caramba, tal pessoa lançou esse É, livro e agora vai lançar esse. isso é legal que você já vê que você de fato tem potencial, né? Então, Sim, é interessante, né, que
você está naturalmente mais madura, sua escrita está mais aperfeiçoada, está melhor do que naquela época, né? Então, a tendência de ter isso ou mais é muito grande, né? Então, Sim. acaba que assim, o adiamento, né, da publicação, às vezes ficou muito ansioso por conta disso, né? Tipo, eu queria o quanto antes, mas não vai ter, mas Aham. tem que respirar fundo, né? Porque eu acho que no momento certo as coisas acontecem, né? Sim. Que massa. E até para a gente finalizar, Anne, acho que a gente falou bastante aqui sobre seu livro, sobre sua carreira, assim. é, e antes de eu para a última pergunta, de fato eu desejo sucesso. Eu passei por isso, eu sei que é um momento bem gostoso, assim, de estar de fato lançando o primeiro livro, é um momento especial. E bom, quem que te inspira na literatura, assim? Autores, livros que te marcaram, que te ajudam nas suas Então, histórias. é, de autores conhecidos, o meu livro favorito é Irmão Negro, porque Uhum, eu costumo falar que aqui em casa somos em 6 irmãos, né? Porque uhum, são 4 irmãos de sangue e 2 primos. E assim, eu sempre fui muito próxima do meu primo mais velho, o Matheus. uhum, E toda vez que a gente saía, tipo, a gente falava que a gente era irmão e o pessoal parava, olhava assim, nossa, mas ele é negro, como assim? Você é mais claro. E uhum. aí sempre ficava, querendo ou não, aquele clima mais chato, aquele clima Sim, mais constrangedor, né? pesado. Sim, e aí depois que eu li esse livro, eu me apaixonei totalmente. É um livro que mexeu muito comigo. Uhum, E questão de escritores independentes, tem o Pedro Guerra, que uhum, é maravilhoso. Eu vivo trocando ideia com ele, porque assim, ele só tem livro perfeito até um monte. aham, Pretendo comprar os que ainda faltam, né? No caso, o meu favorito dele, que sempre me desperta muito assim, caramba, mas como é que eu deixei passar isso? Porque eu leio e releio, é A Rainha uhum. Está Morta, que é sobre investigação. E Sim, aí, toda vez que eu vou ler, eu sempre deixei passar alguma coisa que eu fico, caramba, que interessante, que né? legal. A Juliana Medina, que ela escreve mais o sobrenatural, que Uhum, o meu livro favorito é Anjo Caído, é o primeiro livro de uma saga de 3, se eu não me sim. engano, Uhum. que desperta várias emoções e Ah, é uma imagino. mistura assim de Uhum. sensações enorme, Aham, porque é sobrenatural, só que também tem aquela curiosidade, né, sobre o que sei. vai acontecer agora, como é que será o próximo livro. Te deixa curioso, te deixa querendo sempre mais ali, né? Uma leitura que vai te puxando cada vez mais, né? E o que eu também gosto muito é Felipe Fagundes. Ele Legal. escreveu Um Gay de Família, que Uhum. é onde basicamente um tio gay vira babá dos sobrinhos durante um final de semana. Que E é legal. um livro Bem criativo, maravilhoso. né? Bem Sim, diferente, né? Que legal. é um livro maravilhoso e que me inspirou muito em poder escrever a história da Alice, né? Que no caso é a Uhum. irmã da Aurora. Uhum. Porque até então estava muito assim, será que eu escrevo? Será que eu não escrevo? E lendo ele, eu acabei falando, não, mas o que que eu tenho a perder, né? Porque a Alice é uma pessoa sensacional, é uma personagem que, Uhum. assim, foi gostoso de escrever, assim como a Aurora. E, Que legal. Boas sim, referências, né? Boas referências. aham, Que legal. Ô, Anne, queria agradecer a sua participação, foi bem legal, assim, a conversa. Eu quero, agora, só para a gente encerrar de fato, como que as pessoas te acham? Eu imagino que nas redes sociais você vai compartilhar bastante, né? Os próximos passos do livro e tudo mais. Onde sim. que é melhor? Então, no Instagram, o meu usuário é Anne Brandão S. Uhum. E no Wattpad também, Ah, Anne legal. Brandão S. Ah, que bom. Então, quem quiser seguir acompanhar para saber daqui para frente, vai no Instagram. Quem quiser já conhecer um pouquinho da sua escrita, tá lá no Notepad, né? Sim, Ah, que bom. Então, Anne, muito obrigado. Até mais, viu? E sucesso na carreira. muito obrigada. Ah, Desejo mesmo a você. obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.